Bom, então, boa noite a todas e todos. Sejam todos bem-vindos ao Instituto Bion. O meu nome é Rafael Braz, sou psicólogo, sou membro do Instituto Bion e sou membro da comissão do Departamento Científico de Biblioteca e Publicações. E hoje a diretora desse Departamento Científico, Biblioteca e Publicações, que é a Franciela Bonacina, não pode estar presente em nossa atividade. Então, vou fazer essa abertura, chamar os convidados aqui para a gente dar início à nossa primeira edição do Publicação, que é a atividade de hoje, desse ano de 2022, que é uma atividade voltada para lançamentos, né, e debates sobre livros, né, que estão sendo lançados, que foram lançados recentemente, numa interlocução com a psicanálise. Então, a gente vai hoje, né, para começar a publicação em 2022, receber o filósofo Márcio Benchimol Barros, que é mestre e doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, e está lançando o livro Ser Humano, Cultura e Sociedade no Jovem Nietzsche, pela editora FI. E então vai trazer para a gente o tema das pesquisas e da publicação do livro dele. E também a gente tem como convidado o Júlio César Valls, psicanalista, membro fundador do Instituto Bion e professor na Universidade La Salle, que vai trazer também suas contribuições após a fala do Márcio, né, trazendo contribuições aí na conversa sobre o tema do Nietzsche, né, o qual o Júlio também estuda há algum tempo. Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença dos convidados, em especial ao Márcio e ao Júlio, por estar aqui, né, presente nessa noite para partilhar aí ideias, pensamentos e o livro, sobretudo, né, Márcio? Então, e agradecer a todo mundo que está aqui também. Depois, num segundo momento, havendo possibilidade, né, de vamos ver como é que vai ser o tempo, e a gente abre para trocas, para conversas, tá bom? Então, sem mais delongas, Márcio, é tua palavra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Agradeço muito ao Instituto Bion, né, por essa oportunidade que está me sendo concedida hoje. Realmente fico muito honrado, né, com esse convite, com esse interesse que vocês demonstram pelo meu trabalho, né? E agradeço a ti, né? Temos estado em contato frequentemente pelo WhatsApp, ao professor Valls, e a Gisele, né, que fez a intermediação, Gisele Demarque, que fez a intermediação, que possibilitou esse contato, né? Então, para mim, é um motivo de grande orgulho, grande alegria poder compartilhar um pouco das minhas pesquisas recentes, né? Esse livro foi resultado de uma pesquisa, um trabalho de pesquisa que durou uns 10 anos, não contínuo, né? Assim, parando e voltando, mas foram uns 10 anos dedicados a isso. E, especialmente nesse ano, né, de 2022, que marcam os 150 anos da publicação do Nascimento da Tragédia, né? Então, o Nascimento da Tragédia. O meu livro vai tratar não apenas do Nascimento da Tragédia, mas o Nascimento da Tragédia, que é o primeiro livro do Nietzsche, né? Foi escrito em 1871, mas publicado no ano seguinte, em 1872, de modo que esse ano fazem 150 anos da publicação do Nascimento da Tragédia. Esse livro que o próprio Nietzsche, né, no prefácio posterior, né, de 86, ele classifica como um livro impossível, esse livro impossível, né? Eu já tinha dedicado a esse livro impossível, que é o Nascimento da Tragédia, o meu mestrado. Eu já tinha feito um mestrado sobre isso, né? Inclusive saiu um livro também. Enfim, eu pensei que depois que eu fiz esse mestrado, né, que eu escrevi e tal, pensei que eu já tinha falado tudo que eu tinha para falar sobre o Nascimento da Tragédia. Então vamos para frente, né? Vamos estudar as outras fases do Nietzsche e tal. Aí eu fiz um doutorado que entra pela segunda fase do Nietzsche, mas ao mesmo tempo nessa nova pesquisa eu me dei conta de que eu ainda tinha alguma coisa que precisava ser resolvida em relação ao Nascimento da Tragédia. Não estava tudo dito, não. Quer dizer, faltava alguma coisa, né? Isso me apareceu bastante claro, né? Então eu tive que voltar,
Eu tive que voltar ao Nascimento da Tragédia, né? E acabo descobrindo uma porção de coisas aí que eu não tinha a menor ideia quando eu fiz o meu primeiro trabalho, que foi o mestrado, né? E a questão do engajamento do Nietzsche com o projeto do Wagner, né? O projeto wagneriano do Richard Wagner de reformulação da cultura alemã e tal, isso não estava muito bem, sabe? Tinha alguma coisa que não estava legal, não tinha entendido muito bem isso. E também a questão desse par conceitual fundamental do Nascimento da Tragédia, que é o Dionísio e Apolo, né? Essa oposição entre o dionisíaco e apolíneo, né? que foi o centro da minha pesquisa no mestrado, né? Eu abordei essa oposição sobre vários aspectos, né? Então, só para dar uma resumida, para não ficar a coisa assim solta no ar, né? O apolíneo dionisíaco, ele é apresentado pelo Nietzsche no Nascimento da Tragédia como dois princípios artísticos. No fundo, né? Essa oposição do apolíneo dionisíaco, ela reflete a oposição histórica mesmo dentro da estética alemã e das artes alemãs mesmo, entre a estética clássica e a estética romântica mesmo, né? Então, a estética clássica voltada às artes plásticas, tendo como paradigma a escultura, né? E a estética romântica, que tem a música como a mais importante, a arte mais importante, né? Então, visto desse ponto de vista assim histórico, a oposição apolíneo-dionisíaco parece refletir essa oposição que existe mesmo na própria estética alemã, né, do século XIX. Né? Então, mas a coisa vai muito além da estética, no fundo, né? Porque enfim, o apolíneo tem a ver, como eu disse, com as artes visuais, nas artes da forma, enquanto enfim, dentro dessa estética clássica, né, os princípios mais fundamentais são a forma, a noção de equilíbrio, a noção de harmonia, proporção, né? Enquanto que no campo da música, no campo da estética romântica, se trata de uma estética da pulsão, do desejo, enfim, do sentimento, da interioridade, né, de um apelo a uma dimensão pré-racional mesmo do sujeito, né? Mas, como eu falei, tudo isso, essa oposição, ela vai além dessa questão estética e ela tem a ver também com a relação entre o indivíduo e a vida, né, concebida como unidade, uma unidade indiferenciada, né? Ou seja, existe uma doutrina que o Nietzsche atribui aos gregos antigos, né, aos mistérios de Eleusis, que é a doutrina do uno primordial, ou seja, a vida concebida como uma unidade indiferenciada da qual todos os indivíduos viventes saem, surgem e depois voltam a ela, né? Então, tem a ver com essa questão da constituição do indivíduo, da constituição do eu, né? O apolíneo, o princípio apolíneo caracterizado pelo Nietzsche como um princípio da individuação, que é um termo que ele tira ele pega emprestado do Schopenhauer, né? O princípio de individuação é o princípio da formação do indivíduo, da delimitação dos limites do indivíduo em face ao mundo, né, em face aos outros homens, em face à natureza, enfim. E enquanto que o dionisíaco tem a ver com a dissolução desses limites, tem a ver com uma fusão, né, uma fusão mística mesmo com essa vida indiferenciada, com a unidade total da vida, portanto, uma espécie de reconciliação do indivíduo com a natureza, da qual o próprio indivíduo se separa, e o dionisíaco tem a ver com esse sentimento estático, esse sentimento de êxtase, que é causado por essa dissolução dos seus próprios limites e esse sentimento de união mística, mesmo com essa vida primordial. Então, isso é o par apolíneo dionisíaco
mais ou menos como é entendido em geral e como eu tratei nesse meu primeiro trabalho, que foi o mestrado, né? E só para complementar, o impulso apolíneo, o impulso dionisíaco, eles se enraizam em dois estados fisiológicos que o Nietzsche vai chamar de estados imediatos da natureza, estados imediatos de natureza, que são os estados do sonho apolíneo, não é todo sonho, mas é um tipo de sonho, e o dionisíaco vai ser o estado da embriaguez, né? O estado da embriaguez. São dois estados imediatos artísticos da natureza, segundo a expressão do Nietzsche. E ele vai descrever toda a história da cultura grega como o resultado do embate entre essas duas tendências artísticas, uma vinda desse mundo do sonho e, portanto, do ver, do contemplar, que vai se traduzir esteticamente nas artes visuais, e outra vinda da música, e que vai ter a ver com enfim, a dança, o êxtase, o vinho, a embriaguez. Então, na cultura grega, houve desde sempre esse embate entre esses dois princípios, e desse embate surge toda a história da cultura grega, segundo o Nietzsche, segundo a apresentação que o Nietzsche faz da história da cultura grega no Nascimento da Tragédia. Muito bem. Mas, como eu disse, né, eu tive que, depois que eu falei de todas essas coisas aí, eu me senti necessitado de voltar novamente a esse tema, ao Nascimento da Tragédia, porque ficou faltando um olhar mais preciso sobre esse outro estado que não é de natureza, que não é nem apolíneo nem dionisíaco. Ou seja, o apolíneo, o estado do sonho, o estado da embriaguez, são estados de exceção em relação a um outro estado que não é nem sonho nem embriaguez, que é o estado cotidiano, o estado da vigília, né? O estado do pensamento racional, o estado da memória, né? Que é instituído pela memória, pela razão, pela linguagem, né? Então, ficou faltando, né, um olhar um pouco mais detido para esse outro estado, que não é nem apolíneo nem dionisíaco, e em relação ao qual esses dois outros estados, o apolíneo e o dionisíaco, são estados de um retorno à natureza, certo? E, de um lado, né, por um lado, como eu falei, se a gente toma o lado do indivíduo, esse outro estado ele tem como pressuposto, como eu disse, a linguagem, a consciência, a razão, o pensamento conceitual, né? Por outro lado, esse outro estado, que é o estado cotidiano, né? O estado comum, tem um lado coletivo, que é o estado da vida social, né? O estado da vida social, ou seja, a vida social, a vida da sociedade, a vida em sociedade, ela está em oposição a esses dois outros estados que são considerados estados de natureza, o estado apolíneo e o estado dionisíaco, né? Então, eu comecei a me voltar a isso, né? A questão da razão, a ligação entre razão e sociedade, né? E eu me dei conta que no Nascimento da Tragédia não há uma teoria da sociedade, e deveria haver, porque ele está sempre falando da natureza, né, da volta à natureza, no sonho, na embriaguez, e não fala nada da sociedade. Como surge a sociedade, né? Quer dizer, isso é uma falta, né, que é flagrante no Nascimento da Tragédia. Parece que ele simplesmente não fala sobre isso, mas tudo indica que deveria falar, né?
Então, isso começou a me preocupar, começou a chamar a minha atenção, né? E porque aí você vê aí que existe, de fato, uma oposição entre cultura e sociedade, porque a cultura grega ela nasce do apolíneo e do dionisíaco. A cultura como um todo, não apenas a arte grega, mas a cultura, o mundo da cultura, surge do apolíneo e do dionisíaco. Enquanto que a sociedade parece ser um outro nível aí, né? Uma outra esfera, a vida social, né? Então parece haver uma oposição entre cultura e sociedade. E mesmo eu comecei a ver, né, que era muito difícil definir cultura para o Nietzsche. Ele na primeira fase ele diz cultura é tal coisa, na segunda fase ele tem uma outra concepção de cultura. Mas, afinal, o que é cultura para o Nietzsche? Né? E aí, às voltas com essas questões, né, eu me deparei com uma oposição tradicional, que já na época do Nietzsche já era tradicional, e que depois continuou a ser tradicional no pensamento alemão, que é a oposição entre cultura e civilização. Cultura e civilização. E quem me dá essa dica é o professor Giacoia, né, que o professor Valles conhece. Numa aula mesmo, ele menciona, né, esse filólogo chamado Friedrich August Wolff, que o próprio Nietzsche considera como fundador da filologia, e que esse cara, esse Wolff, ele introduz essa dicotomia, essa oposição entre cultura e civilização. Então, primeiro, o que é essa dicotomia, essa oposição entre cultura e civilização? Bom, civilização é uma esfera da vida humana, vamos dizer assim, uma região da existência humana que tem a ver com a reprodução da vida. Portanto, tem a ver com uma esfera da utilidade, da necessidade, né? Tem a ver com a reprodução da vida social, da existência e da subsistência da sociedade tal como ela é. Né? Ou seja, o Estado, o trabalho, a técnica, os costumes, as leis, as instituições mesmo. Né? Tudo que tem a ver com essa esfera do funcionamento da vida social, né? Tudo que diz respeito a essa esfera da manutenção dessa vida social, né, tal como ela se apresenta. Então, é a esfera da utilidade, do utilitário, do pragmático, da necessidade. Né? Então, a civilização tem a ver com necessidade. Né? E justamente com o trabalho. Enquanto que cultura, isso no Wolff, né? No Wolff. Cultura tem a ver com uma coisa que é um conceito que é característico do que se chama o neo-humanismo alemão, do qual o Wolff é um dos grandes pilares, mas além do Wolff tem Schiller, tem Goethe, tem Humboldt e muitos outros. Né? Formação é a realização plena do ser humano. Formação é a ideia que o ser humano tem em si potencialidades, talentos que podem ou não se desenvolver. Né? Então, o desenvolvimento desses talentos, dessas potencialidades, equivale à realização plena do humano. Então, formação tem a ver com isso, com essa ideia de um desenvolvimento harmonioso e unitário
de todos esses talentos, de todas essas potencialidades que o ser humano tem, né? E esse desenvolvimento dessas potencialidades é sempre visto como algo que é livre, é espontâneo. Ele não tem nada a ver com a necessidade. A necessidade é do campo da civilização. A cultura, que tem a ver com a formação, é um movimento do espírito, um movimento espontâneo e livre do espírito, pelo qual ele procura se desenvolver em todas as suas potencialidades. Então, esse é o pensamento clássico do neo-humanismo alemão, né, que é um movimento que começa ainda no século XVIII e que perpassa todo o século XIX. E, então, aí está a base dessa oposição entre cultura e civilização, tal como define o Wolff, e tal como todos esses outros vão definir também de uma forma ou de outra. Não é sempre a mesma coisa, mas de uma forma ou de outra vai estar sempre essa oposição entre uma esfera utilitária, pragmática, e que está ligada com o trabalho, com o Estado, com a organização concreta da vida social, que é a civilização, e uma esfera da produção espiritual, da produção artística, filosófica, científica, da produção das ideias, que tem a ver com a formação importante da esfera da cultura. Né? Certo. Então, e aí até no livro, né, eu faço uma relação com o Schiller, que é um dos grandes luminares, né, desse neo-humanismo alemão. Schiller, nas cartas, Schiller, né, nas cartas sobre a educação estética da humanidade, ele coloca esse conceito do jogo, como eu traduzo, o brincar, né, como sendo uma espécie de comportamento humano que não está, que ele opõe ao trabalho. O trabalho tem uma finalidade prática, utilitária, que responde a uma necessidade, e o brincar é um outro tipo de comportamento que tem a ver com um puro extravasamento de uma força ociosa que não é gasta na mera reprodução da vida. E daí, desse excesso de força, que é extravasado de forma livre e espontânea, surge a arte e surge a cultura. Muito bem. Então, o Nietzsche, ele vai estar dentro o jovem Nietzsche, ele vai estar dentro dessa tradição. O primeiro conceito de cultura do Nietzsche tem a ver com essa tradição, é extraído dessa tradição que opõe civilização à cultura. E como é que o Nietzsche vai ver isso? Né? Ou seja, o processo de civilização, quer dizer, a civilização não é apenas a sociedade já constituída, mas o processo de formação da sociedade, o processo de criação, né, da sociedade é um processo doloroso, a partir do qual o ser humano ele é arrancado dessa sua base natural, ou seja, o ser humano é um ser natural por essência, né? E que, em virtude disso, ele busca o prazer imediato, ele busca fugir da dor e o acesso ao prazer, né? E a formação da civilização, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso, ela requer que o ser humano seja retirado, né, dessa imediatidade da natureza. E esse é um processo sempre doloroso. E isso é necessário para a civilização. E o que é necessário para a civilização é o desenvolvimento da memória e do pensamento racional. É através da memória e do pensamento racional que o ser humano
passa a um tipo de comportamento que não é mais natural, né? Enquanto que a cultura ela vai significar para esse jovem Nietzsche um resgate dessa naturalidade que ele perdeu ao se civilizar. Então, aqui eu entro num ponto que eu poderia chamar de uma antropologia nietzschiana, né? Que isso é muito claro nessas primeiras obras do Nietzsche, do jovem Nietzsche, né? O ser humano ele é um ser de natureza e ele é uma espécie de besta terrível, né? O homem natural ele é totalmente visto pelo Nietzsche de uma forma muito pouco lisonjeira, né? Ou seja, o ser humano ele na sua natureza mesmo, o ser humano é um animal de rapina, né? Violento e que é sumamente egoísta, né? E o estado de natureza, esse é um termo que os filósofos do século XVIII utilizam para designar o estado da humanidade antes da criação da civilização. Esse estado de natureza é um estado da guerra de todos contra todos, no qual a vida ela não tem nenhum sentido, ela não tem nenhuma característica humana e ela não tem nenhum valor. Então, a vida é completamente desprezível e ela é marcada pela violência, pelo sofrimento, pela guerra de todos contra todos. Mas a natureza, diz o Nietzsche, ela tem interesse na criação do homem. Ela se pressiona, essas são as palavras do próprio Nietzsche, ela se pressiona em direção ao ser humano. E, para isso, ela se utiliza de uma ferramenta. Essa ferramenta é o Estado. O Estado é esse instrumento absolutamente violento também, que faz com que essa horda primitiva dos seres humanos se organize numa unidade política, e essa organização da horda humana inicial, né, numa unidade política, numa sociedade, é um processo justamente bastante violento, né? No qual justamente acontece esse desgarramento do homem em relação à natureza, né? De modo que o ser humano dentro da sociedade ele tem isso nós estamos falando do mundo antigo, tá? Do mundo antigo. O ser humano tem um desejo de volta à natureza. E esse desejo de volta à natureza, justamente, ele se manifesta no apolíneo e no dionisíaco. E através do apolíneo e do dionisíaco, que são estados imediatos de natureza, não esqueçamos, né? O ser humano resgata essa naturalidade da qual ele se afastou, mas ele a resgata em uma forma transfigurada. Essa natureza, que no seu estado primitivo, original, é absolutamente horrível, né? Ela se transforma em arte, ela se transfigura e de uma forma que ela permite a vida na sociedade. Então, a cultura nada mais é do que um resgate por obra e graça do Estado, que é o centro catalisador do processo de formação da sociedade, de constituição da civilização. Certo? Muito bem. Voltando um pouco para o Wolff, né, dessa ideia, dessa relação entre cultura e civilização,
o Wolff ele observa o seguinte, né? Que se a gente pensa a cultura como esse ambiente desse agir absolutamente desinteressado, cujo o único interesse é a formação, ou seja, é a realização plena do homem, isso, a existência da cultura, ela tem um pressuposto social. Ela tem um pressuposto social. Ou seja, essa vida isenta dos homens da cultura, essa vida que não se volta para a necessidade, portanto, não se volta ao trabalho, mas se volta ao puro desenvolvimento e ao pura realização do humano, ela tem um pressuposto social que é a existência de uma camada da sociedade muito mais extensa que está submetida ao trabalho de uma forma muito superior ao que corresponde à sua própria necessidade. Em outras palavras, a existência da cultura, a possibilidade da cultura, pelo menos no mundo antigo, pressupõe a escravidão. Não pode haver cultura no mundo antigo senão através da exploração do trabalho de uma casta imensa que é reduzida à condição de escravos. Se não houvesse os escravos, seria impossível que qualquer civilização antiga tivesse desenvolvido qualquer coisa que se assemelhe à cultura. Porque toda a vida da sociedade estaria sempre voltada à sua mera reprodução. Estaria tragada por essa esfera da necessidade, né, do utilitário, enfim, do trabalho, da técnica. Certo? Então, isso é uma coisa que é chocante, né? Chocante para muitos para grande parte desse meio classicista, né, do século XIX alemão, né, Schiller. Ou seja, a imagem da Grécia ela tende a ser meio, sabe, idealizada e com tons róseos, né? E essa verdade que o Wolff coloca, né, ela tem um impacto bastante forte, né? O Wilhelm von Humboldt também afirma isso, né? A cultura na antiguidade só foi possível em razão da escravidão, né? E o Nietzsche vai acompanhar, né, essa percepção, né? E o Nietzsche vai dizer, bom, então o Estado é esse elemento catalisador da formação da sociedade. E nessa formação da sociedade está incluída a divisão da sociedade em castas, da qual a mais extensa, vastamente mais extensa, é a casta dos escravos. Então, o Estado ele organiza piramidalmente a sociedade e institui essa violência, essa opressão de uma camada muito numerosa por uma outra camada dominante, né? Certo. E isso é comum a todas as civilizações antigas, inclusive a grega. Então tem uma anotação do Nietzsche, né, uma anotação privada dele que depois é publicada com o nome de os fragmentos póstumos. Fragmentos póstumos nada mais são do que as anotações privadas do Nietzsche, né, que ele, enfim, nos cadernos dele, nos alfarrábios que tinha, né, essas coisas foram publicadas depois, postumamente, né? E uma desses fragmentos póstumos ele diz: a Grécia, ele critica essa visão cor-de-rosa da Grécia, né? Ele diz, esse pessoal aí, eles
eles acham que a Grécia era tudo, sabe, não tinha contradições na Grécia, que os gregos eram super-humanos, né? Mas na Grécia tinha uma camada de homens livres e uma camada 4 ou 5 vezes maior de escravos, e que eram bárbaros, que não eram gregos, justamente eram populações estrangeiras que eram capturadas e transformadas em escravos. Então, ele diz, a Grécia, do ponto de vista populacional, a Grécia é uma nação bárbara. Uma nação bárbaro para o grego é tudo aquilo que não é grego. Todos os povos não gregos são bárbaros. Então, ele diz, a Grécia, do ponto de vista populacional, a Grécia é uma nação bárbara. Então, isso abre uma perspectiva, né, de uma outra possibilidade de visão, né, desse par apolíneo dionisíaco, que é uma perspectiva social. E é nesse ponto que eu quero entrar agora. E, para introduzir isso, eu vou fazer um corte e vamos sair da Grécia Antiga para a Alemanha do Nietzsche, né, do final do século XIX. Então, vamos lembrar, né, que esse ano de 1871, além de ser o ano da publicação, melhor dizendo, não da publicação, mas da escrita, né, da redação do Nascimento da Tragédia, é também, em primeiro lugar, o ano da famosa Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre a Prússia e a França, ocasionada, assim, cujo pretexto foi a reivindicação que Napoleão III faz sobre alguns territórios, mas que, no fundo, era uma guerra pela qual o Estado prussiano tenta e consegue a unificação política da Alemanha. Certo. E o Nietzsche ele participa dessa guerra como enfermeiro. Ele não resiste muito tempo, inclusive, como enfermeiro. Ele tem uma grande depressão, né, com aquilo que ele vê no campo de batalha, e ele volta para a Suíça. Né? Nessa época, ele dava aula na Basileia. Mas, durante esse tempo em que ele estava no fronte de batalha como enfermeiro, acontece uma outra coisa mais importante ainda, também em 1871, que é a Comuna de Paris. A Comuna de Paris. E dentro, como todo mundo sabe, né, em todas as guerras, para repetir um adágio que a gente tem ouvido bastante, né, em toda guerra a primeira vítima é a verdade, né? A primeira vítima é a verdade. E também no caso da Comuna de Paris, começaram a circular algumas fake news, né? E uma delas, a mais grave para o Nietzsche, foi a notícia falsa de que os comunards haviam ateado fogo ao Louvre, ao Museu do Louvre. Eles atearam fogo ao Palácio das Tuileries, as Tulherias, né? Mas não ao Louvre. Mas essa notícia circulou, e isso causou no Nietzsche uma depressão tão grande, né? Ele ficou chocado com isso, né? Como pode o Louvre desapareceu, né? Milênios de arte serem destruídos em um dia?
Então, isso traz ao Nietzsche a percepção dessa ameaça à cultura, que rondava a Europa naquela ocasião, né? No entender dele, no entender dele. E eu vou ler aqui para vocês, né, vou me permitir ler um pouquinho de uma carta que ele escreve a um amigo chamado Gersdorff sobre esse suposto episódio. Então, dizem: para além da luta entre as nações, ele está falando aqui da guerra franco-prussiana, né, nos atemorizou aquela cabeça de hidra internacional que, de repente e tão assustadoramente, entrou em cena como que anunciando lutas futuras de um tipo totalmente diverso. Quando tive notícia do incêndio parisiense, fiquei por alguns dias totalmente arrasado, dissolvido em lágrimas e inquietações. Toda a existência científica e filosófico-artística pareceu-me um absurdo, já que as mais maravilhosas obras de arte, sim, períodos inteiros da arte, poderiam ser eliminados em um único dia. Aí depois ele fala de um monstruoso mal que se esconde sobre toda a velha Europa cristã e seu Estado, mas, sobretudo, a sua civilização românica, que hoje é por toda parte dominante. Então, continuando aqui, diz ele: nós todos, com o nosso passado, somos culpados desses horrores que vêm agora à luz do dia. De maneira que deveríamos estar longe de, com altaneiro amor próprio, imputar apenas àqueles infelizes o crime de uma luta contra a cultura. Mesmo em minha maior dor, não estava eu em condições de atirar uma única pedra naqueles malfeitores, que para mim eram apenas os portadores de uma culpa geral, sobre a qual temos muito a meditar. Então, tem outras manifestações dele, né, nesse mesmo sentido, né, de que a Europa ela tá sentada num barril de pólvora e que ela pode ser arrasada, né, por um cataclisma que ele compara a terremotos, vulcões e tal. E isso daí tem a ver com uma culpa que a própria civilização carrega consigo. Ou seja, os comunardes lá supostamente atearam fogo no Louvre, mas a culpa é nossa. Ou seja, existe um problema que precisa ser sanado. Esses fatos que hoje ocorrem são a manifestação de um mal que se esconde debaixo da superfície da vida civilizada europeia. Então, vamos tentar entender isso tudo, né? E aí vamos voltar ainda mais no tempo, para a década de 30, na Alemanha, quando começa o processo realmente de industrialização alemã que ocorre com atraso, né, em relação à Inglaterra, à França, né, e que traz consigo os mesmos males, os mesmos problemas que já tinha trazido na Inglaterra e na França, né? A industrialização cria uma superpopulação, né, já que ela facilita o acesso, né, aos víveres, né, mas, ao mesmo tempo, ela não consegue absorver o excedente populacional, ela não consegue absorver como força de trabalho esse excedente populacional que ela mesma tinha criado. E no campo também ocorre coisa semelhante, né? Os camponeses são expulsos das suas terras pelas novas relações econômicas e eles migram para as cidades. E o que acontece? Acontece uma coisa que nunca tinha acontecido na Europa e na Alemanha, que é a
chamada questão social, question sociale, que é um termo francês que eles importam, né? Que é a existência de uma situação de miséria generalizada, de fome, com tudo que está relacionado com isso, né? Criminalidade, prostituição, e as cidades, sabe, se veem da noite para o dia repletas de gente que não tem nada. É o chamado pauperismo, é um fenômeno social, né, que é conhecido como pauperismo, a miséria extrema de grandes camadas da população, né? E na década seguinte, especialmente em 48, essa situação explode. Primeiro na França, na chamada Revolução de 48, na Revolução de Fevereiro, que pela sua radicalidade é considerada como uma segunda Revolução Francesa, na qual os trabalhadores tomam o poder, né? Assim, ou tentam tomar o poder, não conseguem. E esse evento francês desata, né, uma série de revoluções, de tentativas revolucionárias em toda a Alemanha e Áustria, que é chamada de a Primavera dos Povos, a Primavera dos Povos, na Europa inteira, na verdade, né? Primavera dos Povos, que são revoluções, são movimentos revolucionários mais ou menos radicalizados, mas que tem um aspecto burguês, né? Um aspecto são capitaneados por uma burguesia, mas que já contam, né, com esse elemento mais radical dos trabalhadores que começam a se organizar nos sindicatos, em partidos políticos, e começam a se distanciar dessa democracia burguesa, né? E não vamos esquecer também que 48 é o ano em que surge, na mesma época, nada menos que o manifesto do Partido Comunista, né, do Marx e Engels, que não chega a ter uma influência direta nesses movimentos, mas que está dentro do mesmo contexto, né? Ou seja, uma situação explosiva em toda a Europa. Desses levantes participa um sujeito muito importante para nós, que é o senhor Richard Wagner, que na época ele é um socialista, ativista, né? Tanto é um escritor, né, que escreve em jornais panfletos incendiários, inspirados, né, em Feuerbach. Ele era um leitor, um admirador de Feuerbach, e era amigo pessoal do Mikhail Bakunin, e ele participa ao lado do Bakunin do levante de Dresden, em 48, que é também derrotado. Em virtude disso, o Wagner é exilado na França, e no ano seguinte, em 49, ele escreve um texto chamado A Arte e a Revolução. Nesse texto, A Arte e a Revolução, né, quer dizer, ele tenta, ele faz uma apreciação da tragédia grega, e o objetivo dele era relacionar a própria obra de arte wagneriana, né, com a tragédia grega, como se a obra de arte wagneriana fosse um ressurgimento da tragédia grega. E ele vai dizer que desde o final, resumindo a coisa, né, desde o final da queda da cultura grega, tanto a sociedade e a arte elas se degeneraram, né?
a arte está sempre ligada com a vida social, ela é um reflexo da vida social, né? Então, por isso, naquele momento lá da Grécia trágica, teve assim, um florescimento da arte muito grande e tal, não sei o quê. Aí depois, quando a Grécia, a cultura grega se desfaz, tanto a arte quanto a sociedade se degeneram, né? E na atualidade existe um movimento que tenta retomar essa harmonia da sociedade que havia na Grécia Antiga, e a arte tenta retomar o esplendor que ela teve na Grécia Antiga também, na época trágica dos gregos. E esse movimento é o que ele chama de revolução. Então, a revolução ela tem dois lados. Ela tem um lado do movimento social, que é encabeçado pelos trabalhadores, e ela tem o lado da revolução artística, que ele seria assim, o líder dessa revolução artística. Então, isso ele escreve em 49. Então, são dois lados que estão ligados um ao outro, né? O movimento social ele vai transformar a sociedade, mas é a arte que tem o papel de indicar a esse movimento o seu próprio objetivo. Se o movimento social é deixado à sua própria sorte, ele não sabe para onde ele vai. É a arte que deve guiá-lo. Então ele diz a arte sobe nas costas dos trabalhadores, né, e indica o seu caminho, indica o caminho deles. Muito bem. Voltando, né, depois de 49, a situação, apesar de que essa situação extrema de pobreza, de pauperismo, é mitigada, né, a tensão política continua muito forte, se acirra, de fato, porque aí são criados partidos revolucionários, partidos assumidamente socialistas, comunistas, né? Já com a influência do marxismo. E esses partidos, esses sindicatos, vão propor, de fato, a supressão da propriedade privada, né? E esse é o clima no qual que precede a redação do Nascimento da Tragédia. E esse clima que Nietzsche sente, né? Isso é o contexto histórico no qual Nietzsche escreve Nascimento da Tragédia. Isso quase nunca é mencionado. E isso é algo que esse problema da ameaça socialista, que segundo Nietzsche seria uma ameaça socialista, uma ameaça anarquista ou comunista, é algo que está na origem mesmo das preocupações que fazem com que ele escreva o Nascimento da Tragédia. E é aí que aparece a Comuna de Paris e o Nietzsche bom, o mundo está acabando mesmo, o mundo está acabando. Então ele sente essa necessidade de salvar a cultura, né? Propor uma saída para essa situação. E aí, então, voltamos à questão dos gregos, né? E ele vai propor, quer dizer, na minha interpretação, o Nascimento da Tragédia vai ser uma retomada desse escrito do Wagner, Arte e Revolução. Ele só pode ser entendido, esse engajamento do Nietzsche ao wagnerismo só pode ser entendido em relação ao Wagner de 49, não pode ser entendido em relação ao Wagner de 71, porque o Wagner de 71 ele já está noutra vibe, né? Ele é um Schopenhaueriano.
ele não acredita mais na história, em qualquer progresso. Isso para ele já passou. Não existe progresso. O Wagner é um pessimista nessa época, ele é um Schopenhaueriano. E O Nascimento da Tragédia é um livro que aponta para o futuro e para a superação de uma determinada situação. E, portanto, ele só pode ser... É como se o Nietzsche escrevesse o Nascimento da Tragédia, ele dedica ao Wagner, mas não ao Wagner de 71, sim ao Wagner de 49. É uma retomada desse projeto, dessa ideia, né? Só que sem a revolução, sem a revolução social, apenas com a revolução artística, como se a revolução artística fosse dar conta do problema social. E como isso, aí vamos voltar um pouco aos gregos, Então, e lembrar, né? Lembrar o seguinte, ele mesmo vai dizer, né, os gregos estiveram diante do mesmo perigo que nós temos agora, mas eles conseguiram contornar esse perigo. Como é que eles conseguiram contornar esse perigo? Então, vamos ter em mente também que Apolo é caracterizado pelo Nietzsche como a divindade do Estado. Apolo, o formador de estados. Apolo, a divindade que sacramenta o Estado. Enfim, tem muitos epítetos de Apolo como sendo o deus do Estado, o deus do Estado mesmo. Ele está totalmente em sintonia com o poder estatal, né? E então, se o dionisíaco ele está sempre contra o apolíneo, então, no plano da sociedade, ele está contra o Estado. É a conclusão imediata, né? E, a partir disso, né, a gente pode entender uma distinção que o Nietzsche faz quando ele apresenta o dionisíaco, que ele distingue o dionisíaco bárbaro ou asiático e o dionisíaco grego. E o que é o dionisíaco bárbaro ou asiático? Ele é um movimento, ele é algo terrível, ele é a destruição. Ele descreve com as cores mais escuras, mais sombrias possíveis, né? É uma volta, ele fala, é a volta uma retrogradação do homem ao tigre e ao macaco, né? É uma situação de absoluta supressão, né, de todos os ditames que sustentam a sociedade. Ou seja, é algo terrível, algo terrível. O dionisíaco bárbaro é a perdição. Ou seja, no fundo, o dionisíaco bárbaro ele significa a volta ao estado de natureza, a destruição do Estado, a destruição da civilização e a volta ao estado de natureza de uma forma totalmente violenta. O recrudescimento mesmo desse animal, o homem, e de tudo que tem a ver com isso, a guerra de todos contra todos. Então, isso, diz o Nietzsche, os gregos estiveram sempre protegidos dessa pestilência, né? As notícias sobre as festas dionisíacas no mundo chegavam dos quatro cantos aos gregos, e eles sempre estiveram protegidos desse perigo absoluto pela majestática imagem de Apolo. Apolo sempre resguardou os gregos desse perigo absoluto que vinha pelos quatro cantos do mundo, né? Até o momento, diz ele, até o momento em que essas excitações dionisíacas não vinham mais dos quatro cantos, mas vinham
são as palavras, mais ou menos as palavras deles, vinham do fundamento do mundo helênico, do fundo do mundo helênico. Então, aqui, o texto do Nascimento da Tragédia oferece uma dificuldade que não pode ser resolvida se a gente não tem essa interpretação social da coisa. Porque ele diz, nessa época, essa primeira época da cultura grega, nessa época apolínea, o grego é o grego apolíneo. O dionisíaco está excluído, não existe grego dionisíaco nessa primeira fase, essa fase homérica, apolínea, ingênua. Então, o grego é o grego apolíneo. E ao mesmo tempo, ele diz, as excitações dionisíacas são vistas por esse grego apolíneo como bárbaras. Elas são bárbaras, mas elas vêm do fundamento do mundo helênico. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Né? Como explicar isso? Que elas são bárbaras, são vistas como bárbaras, como não gregas, e ao mesmo tempo elas vêm do fundamento do mundo helênico. A única explicação plausível para isso, que para mim se tornou evidente, é que o impulso dionisíaco tem origem nas camadas escravas, na camada escrava. Porque, claro, né, o dionisíaco ele é a revolta contra a civilização. O dionisíaco, para o jovem Nietzsche, o dionisíaco é a revolta contra a civilização. Né? E se ele se volta contra o Estado, ele só pode partir daquela camada que é a mais prejudicada pelo próprio Estado, enquanto que a camada que institui o Estado não tem nenhum motivo para se revoltar contra a civilização e contra o Estado. E também é preciso ter atenção para o fato de que o dionisíaco e a escravidão são os dois únicos fenômenos de massa que Nietzsche aponta no mundo antigo. O dionisíaco é um fenômeno de massa. Toda vez que ele fala do dionisíaco, o dionisíaco é sempre um fenômeno de massa. Ora, como ele pode ser um fenômeno de massa sem incluir a camada escrava? Né? E sem partir dela? Isso é uma coisa que não está colocada explicitamente no Nascimento da Tragédia, mas que foi uma conclusão à qual eu tive de chegar. Ao qual as minhas investigações me levaram para essa interpretação. Né? E, claro, isso aí não é uma coisa também fora de qualquer referencialidade. Né? Se a gente pensa nas próprias bacantes lá do Eurípides, né? Que é um texto clássico, né? que é protagonizado pelo próprio Dionísio, né? Que reúne em torno de si as Mênades, elas vão... É um movimento que vai contra o Estado. Né? Claro que aí não são os escravos mesmo, mas são as mulheres, né? Que também é uma camada oprimida. Né? E tem, enfim, tem várias referências de filólogos, tá? Não digo várias, mas pelo menos umas duas que são muito importantes para o Nietzsche, que interpretam o dionisíaco nesse sentido, né? De que é um movimento que parte das camadas mais baixas. E que as festas dionisíacas, né? E vamos lembrar aqui também dos bacanais romanos, das saturnálias romanas, né? Que são festas nas quais os escravos se tomam o lugar dos senhores. Né? Ou seja, e no próprio Nascimento da Tragédia, quando ele descreve o dionisíaco, ele fala da reconciliação, né? A reconciliação do homem com a natureza, né? A reconciliação do homem com outro homem, e, claro, ele fala
Vou falar um pouco sobre isso daí, Gisele. Onde que eu estava? Sim, eu estava falando dos bacanais, das saturnalhas romanas, no qual existe essa... Ah, sim, desculpa, eu estava falando do nascimento da tragédia, que quando ele descreve isso, ele fala, agora o escravo é homem livre, o nobre se reconcilia com o plebeu. É muito claro isso, né? Ou seja, o que diferencia o dionisíaco grego do dionisíaco bárbaro, segundo o próprio Nietzsche, é o fato de que os gregos souberam transfigurar o dionisíaco. O dionisíaco foi transfigurado. São dias de transfiguração. Ou seja, qual é a interpretação disso? Quando apenas na Grécia, o dionisíaco se manifesta sob o domínio de Apolo. Ou seja, existe um pacto, ele fala de um pacto entre Apolo e Dionísio. E o que Apolo exige do Dionísio? Que sejam retiradas dele essas armas destruidoras, são as palavras do Nietzsche. O que são essas armas destruidoras? É justamente esse ímpeto que o dionisíaco tem de acabar com a civilização. Mas o que o dionisíaco leva em troca? Isso o Nascimento da Tragédia não diz. Mas é evidente que o que o dionisíaco leva em troca é a absorção dessas camadas sociais mais baixas pela cultura apolínea. Essa foi a saída dos gregos. Eles sabiam que nunca eles iam conseguir domar o Dionísio, que eles iam ter o mesmo fim de todos os outros povos. A única saída, a saída dos gregos foi transfigurar o dionisíaco, ou seja, fazer com que essa força destrutiva se transformasse numa força transformadora da própria sociedade, através da arte. E aí, através também, aí eu entro na questão não exatamente do ressentimento, mas de um outro sentimento que é provocado pelo dionisíaco grego e que é descrito pelo Nietzsche constantemente como um elemento essencial desse dionisíaco, que é a compaixão. O nobre ele é tomado de um sentimento de compaixão por tudo, né? Quer dizer, mas especialmente pelo escravo. E essa coisa da compaixão ele vai desenvolver quando ele fala do Empédocles. Empédocles, um filósofo pré-socrático, né? E que o Empédocles ele era além de um filósofo, ele foi um reformador social, né? Ele tentou fazer uma reforma social. E ele diz, o Empédocles é aquele filósofo, ou aquele grego no qual a compaixão se torna maior do que em qualquer outro grego. E o Empédocles prega a extinção da escravidão. A reforma popular, na verdade, o Empédocles prega a extinção da propriedade privada e a volta à vida comunal. Palavras do Nietzsche. Ou seja, o Empédocles ele tenta fazer essa reforma, ele não consegue. Mas, de qualquer maneira, os gregos eles dão uma lição, né, aos alemães, porque nessa ideia de uma transfiguração mesmo do dionisíaco, que ao invés de se manifestar como força destrutiva, ela se manifesta como uma força transformadora da sociedade. E essa transformação faz com que a história da Grécia não acabe logo que começam a existir as vagas dionisíacas, mas ela tem uma
uma continuidade, né? Então, os alemães teriam de seguir essa mesma via, eles teriam que ir para essa mesma via. E a arte wagneriana seria isso. Seria, através da arte wagneriana, esse ímpeto revolucionário, ou seja, no fundo, o Nietzsche está projetando a situação da Alemanha no final do século XIX na Grécia. Ele está projetando na Grécia a situação política e social da Alemanha do tempo dele. E aí surge toda essa ideia do dionisíaco bárbaro, do dionisíaco grego, né? E ele está dizendo, essa é a saída, né? Os gregos nos deram a indicação da saída. A única possibilidade de vida é a via grega, ou seja, é essa transfiguração do dionisíaco. No fundo, é a transfiguração da revolução, né? Que, ao invés de se dirigir à devastação mesmo da civilização, que é o que ele esperava, né? Que é o que ele pressentia, vamos lembrar do que atualmente nós passamos, né, por muitos movimentos revolucionários e não pensamos assim, mas naquela época, né, era a primeira vez que uma intelectualidade europeia se defrontava com essa situação. Então, isso foi algo sentido com muita violência, né, pelo Nietzsche. E ele viu na arte wagneriana a possibilidade dessa transfiguração do ímpeto revolucionário, né? Da mesma forma como os gregos transfiguraram o dionisíaco e conseguiram ir além dele. Olha, gente, muita coisa faltou eu falar aqui, mas eu acho que não acho que posso terminar por aqui para poder ter algum diálogo aí, né? Porque, segundo falou o Rafael, temos até às 10 horas, já são 9h47. Mas, então, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado. E quem quiser falar, por favor, fique à vontade. Obrigado, Márcio. Já vamos direto primeiro, assim, passar a palavra ao Júlio, né? Júlio Valls, para, enfim, trazer as considerações, conversar conosco aí. Contigo, Júlio. Bom, boa noite a todos. Márcio, primeiro, assim, eu queria falar rapidamente o que tu apresentou para a gente. Bom, nós podíamos ficar até amanhã de manhã com vinho, cerveja e champanhe conversando, que realmente é um trabalho, é tua tese de doutorado, né? Não é minha tese de doutorado, não. Eu comecei... mais que a tese de doutorado também. Teve início com a tese de doutorado, mas foi uma outra coisa, foi uma outra pesquisa depois dela, né? Mas teve início na tese de doutorado. Bom, então, primeiro, assim, te agradecer, te parabenizar, até pela maneira como tu começou a apresentar o assunto, mostrando da importância que existe na vida cultural, agora, vou dizer assim. Quer dizer, tu conseguiu perceber que havia brechas no que tu havia produzido no teu mestrado, que faltavam respostas e que talvez faltasse até perguntas, né, em relação afinal, o sentido do livro da tragédia do Nietzsche, né? Eu li o teu trabalho, eu achei muito bacana. Nós somos da área psi, nós não somos da filosofia, então o nosso raciocínio é um pouco diferente. Mas eu queria fazer uma pequena ponte para iniciar a conversa com os colegas aqui, que talvez possa servir para alguma coisa. Foi um recorte que eu fiz entre tantos que poderiam ser feitos, tá? Então, só um minutinho. Márcio, tu pode fechar o teu microfone, que eu acho que está dando uma interferência. Não. Ou se tiver mais alguém com o microfone aberto, por favor.
Eu vou me deter especificamente nesse ponto final do que tu falou, do Dionísio, o bárbaro e o grego. Eu não sei, nós temos assim na nossa área, também se trabalha com esses assuntos dicotômicos, Apolíneo e Dionísio, por exemplo, inconsciente, consciente, enfim, essas dicotomias como estão bem estabelecidas na mitologia grega, né? Mas tem um ponto que me parece interessante, que é o seguinte: entre um e outro, a pergunta é se eles se relacionam linearmente ou se entre eles há um espaço, que no caso o Bion chama de cesura. Entre um e outro há um espaço de vazio em que eles se vinculam e, ao mesmo tempo, podem não estar completamente vinculados, onde a gente tem que criar uma imaginação, a gente tem que criar uma ideia, ou para aproximar, ou para ver que não há continuidade entre eles. Estou te dizendo isso por causa da ideia da unidade inicial da vida como uma unidade, né? Vamos pegar o feto, por exemplo, como um paradigma, vamos dizer assim. Ele inicia como uma unidade, vai se desmembrando, formando células e tal, e entre o dentro e o fora do útero também tem uma cesura, tem uma separação, algo que acontece e que liga e que não liga entre os dois. Quer dizer, eu estou falando aqui num sentido epistemológico, né? Então, essa ideia do Apolíneo, do Dionísio, é muito interessante, porque se no próprio Dionísio há um bárbaro e um grego, provavelmente no Apolíneo também deve existir uma coisa assim, não é? Pelo menos assim a gente possa imaginar teoricamente, eu não sei se culturalmente isso existe. Mas a pergunta é a seguinte: essa ideia da transfiguração do Dionísio grego, quem que media essa transfiguração? Esse é que eu não entendi bem na ideia desse Nietzsche inicial, se é o Estado, se é o Apolíneo que faz alguma coisa. Porque na nossa cabeça, enquanto psicanalistas, tem uma lógica que é a seguinte: eu estou tentando transpor para a clínica, tá? Eu sei que é um exercício perigosíssimo que eu estou fazendo, mas vamos brincar, vamos fazer uma brincadeira. A relação entre aquilo que a gente não conhece e aquilo que se conhece, em geral, aquilo que conhece desconfia do que não conhece, sente como sendo perigoso. Né? Tipo, isso que tu falou do sonho, do sonhar, quer dizer, essa relação entre o onírico e o real e aquilo que aconteceu, essa tensão entre esses elementos na nossa vida social e mental, quer dizer, diante desse desconhecido, que o conhecido entende como sendo um problema, quer dizer, o que faz o conhecido não se assustar com o desconhecido? Porque o Apolíneo entende o Dionísio bárbaro como perigosíssimo. Mas como é que ele não vai entender que o Dionísio, que é Dionísio também grego, não é perigoso? Ele é um acréscimo à cultura, vamos dizer assim. Eu não sei se eu me entendi bem no que estava dizendo, mas a pergunta seria essa, assim, um pouquinho para ti. Essa ideia da transfiguração, né? Tipo assim, vamos pensar, existe inveja boa e inveja má, que nem a deusa Aeres, né? A Aeres perigosa e a Aeres que não é a perigosa, que é que cria uma unidade, né? Acho que a ideia está um pouco por trás disso. Quer dizer, como que o Nietzsche... Eu estou pensando o seguinte,
o Paul Assun, que foi um filósofo que tratou da relação do Nietzsche com Freud, aproximou Nietzsche e Freud muito pela teoria da pulsão. E eu estou tentando fazer uma aproximação do Nietzsche pela teoria epistemológica. Quer dizer, a ideia da transfiguração do Dionísio grego, como que isso acontece na cabeça do Nietzsche? Como que ele percebeu isso no mundo grego, vamos dizer assim? Muito bem, obrigado pela questão. Vamos ver se eu consigo entender, né, e se eu consigo dar uma resposta a isso. A questão, essa ideia de transfiguração é uma ideia-chave. É uma ideia-chave que está presente no jovem Nietzsche, mas vai estar presente em toda a obra do Nietzsche. É uma ideia realmente muito importante, transfiguração. E transfiguração é sempre a transformação, né, assim, dito a grosso modo, né, a transformação de algo de natureza pulsional primitiva em um elemento da cultura, ou um elemento é uma espécie de espiritualização, ou se pode relacionar com a ideia de sublimação também, né? Ou seja, o processo pelo qual uma pulsão cujo efeito pode ser destrutivo, o processo pelo qual essa pulsão ela ganha uma outra forma de vazão, né? Ou de expressão. Está passando um gato aqui atrás. Está aparecendo aí, mas tudo bem. Então, essa é uma ideia muito, muito importante. A própria, como tu falaste, o Apolíneo, como é que ele reconhece no Dionisíaco um inimigo, né? Ou algo que pode ser com o qual você pode fazer um pacto, né? No fundo, isso eu tratei na minha primeira obra sobre o nascimento da tragédia do mestrado, né? O Apolíneo surge do Dionisíaco. O mais básico é o dionisíaco, o Apolíneo surge a partir dele, né? Então, como tu falaste a questão da Boaeris e da Maeris, né? Quer dizer, isso aí que é do Hesíodo, do meu trabalho Os Dias, o Nietzsche se utiliza mesmo dessa imagem num texto chamado a Disputa de Homero, né? Em que ele diz, ele fala da criação da sociedade como esse processo de substituição dessa Maeris, que nada mais é do que a guerra de todos contra todos, pela essa Boaeris, que é a luta, a disputa entre um trabalhador com o outro, um poeta com outro poeta, enfim, a disputa atlética, ou seja, é a mesma pulsão, né, agonística de luta, que é transfigurada e se transforma em alguma coisa que está de acordo com o funcionamento da própria sociedade, né? Então, sempre o Nietzsche está trabalhando com essa ideia de transfiguração. O Dionísio, perdão, o Apolíneo, ele é a transfiguração do Dionisíaco. Vamos voltar qual é a tese do Nietzsche no Nascimento da Tragédia sobre o surgimento da tragédia? Como é que surge a tragédia? Ela surge quando a excitação musical dionisíaca ela se transforma em imagens.
ela se descarrega em imagens. Então, o poeta ele está em meio à sua excitação musical dionisíaca, e essa excitação se descarrega, se transfigura em imagens. E daí surge o drama. Ele também menciona uma obra do Rafael, que não é o companheiro aí do Instituto Bion, mas é o Rafael de Sancio, né? o pintor, que se chama Transfiguração, no qual está, num primeiro, na parte de baixo, né, da tela, tem uma passagem bíblica, né, que narra o garoto possesso, né, o garoto que está possuído por forças demoníacas e tal, e aí tem as pessoas segurando ele se contorcendo de dor, e, ao mesmo tempo, ele tem uma visão que aparece na parte de cima, que é uma visão totalmente assim, beatífica, né? Jesus e tal, os anjos. E a interpretação que Nietzsche dá dessa obra é justamente que essas tensões violentas, dolorosas, elas se transfiguram na imagem. Né? Através da imagem ele se salva. Através desse contemplar apolíneo, ele se salva do dilaceramento dessas tensões pulsionais das quais ele é vítima. Né? Então, sempre o apolíneo ele é a transfiguração do dionisíaco. O que acontece é que voltando às coisas que eu estava falando antes, né? O apolíneo, a cultura apolínea, né, que é a primeira cultura de um povo, ou seja, você tem o Estado, que não é nem o Estado que é um elemento apolíneo, né, porque ele organiza, né, e ele delimita. O Estado ele afasta o ser humano da sua naturalidade original. Né? E a vida social que ele engendra, ela produz uma imagem de si mesma na cultura apolínea. Vamos pensar nos gregos lá. Então, você tem o Estado grego que cria a sociedade grega, e a partir dessa criação, os gregos produzem a imagem da mitologia olímpica. Zeus, Apolo e todos os deuses gregos, o panteão grego, como sendo um espelhamento da própria vida grega, na qual os gregos afirmam a sua vida, eles dizem sim à existência. Né? A imagem do panteão olímpico, essa imagem apolínea, é algo que torna possível a existência, que justifica a existência, que diz sim à vida, que afirma a vida. Né? Então, a cultura apolínea é uma cultura da beleza, né? Do esplendor, é uma cultura que seduz a viver. Claro que essa cultura ela pertence apenas a essa casta dominante. Né? Então, vamos pensar essa primeira fase da cultura grega. Ela era somente apolínea. O dionisíaco estava fora. Os gregos viviam envoltos nessa atmosfera de beleza, de esplendor, que era essa cultura apolínea. O dionisíaco era algo estrangeiro, era bárbaro. Mas, ao mesmo tempo, Nietzsche diz o seguinte: quando as excitações dionisíacas começam a se acercar, né, começam a aparecer, os gregos apolíneos tinham uma reação de terror, mas, ao mesmo tempo, eles sentiam que aquilo não era tão estranho assim. Né?
que tinha alguma ligação. Claro, porque o Apolíneo ele vem do Dionisíaco, né? Então, no mundo bárbaro, o Dionisíaco ele era nada menos do que a revolta contra a civilização. Ele significava a volta ao estado de natureza, que era terrível, né? E do qual o homem tinha saído com um grande esforço. Então, era um perigo. Diga. Nós estamos adiantando a hora, mas está ficando bom. Escuta, o Apolíneo, a cultura apolínea, ao reconhecer-se fragmentos de Dionísio em si, é que permitiu, vamos dizer assim, não é permitiu, esse reconhecimento da origem do Apolíneo, do status quo, do establishment, vamos dizer assim, cultural, né? Esse reconhecimento da sua origem é o que pode favorecer o intercâmbio entre os dois. O Dionísio fica menos assustador, é isso? Sim, sim. O que distinguiu os gregos de todos os outros povos foi justamente que neles, né, na cultura grega, houve esse pacto. O dionisíaco não se manifestou na sua forma original, né, bruta, crua, né, mas sim sob o encanto do Apolíneo, né, sob o domínio do Apolíneo. Ele se manifestou dentro do Apolíneo. A gente poderia brincar que o nazismo é uma consequência de que não aconteceu isso, né? Sim, sim. É justamente o fascismo, de uma maneira geral, é esse ódio à civilização, né? É o ódio à civilização, sem dúvida, que é instrumentalizado, né, por uma casta que quer manter o status quo e dirige a violência a uma determinada raça ou a uma determinada camada social, né? Quer dizer, o fascismo o recrudescimento do estado de natureza, né? Claro. E, Eu não sei. Diga. Não, é que é 10h10, o pessoal gosta meio de cumprir o horário. Rafael, como é que está aí? Nosso coordenador. Vamos seguir mais um tanto aí, né? Porque, como tu disse, a conversa está boa e também eu queria... Aqui a colega que está assistindo, a Gisele, levantou a mão. Queria, de repente, passar a palavra para ela comentar também, enfim, trazer alguma consideração e a gente segue um pouco mais. Daqui a pouco a gente... Tá. Mas eu vou falar rapidinho entrando. Eu também estava pensando um pouco como o Júlio estava falando, mas também, Márcia, eu fiquei pensando se não tem a ver. Tem o reconhecimento, até porque isso também está em mim, Apolo, vamos dizer assim. Eu também reconheço o Dionisíaco em mim, mas eu também temo desaparecer, ser aniquilado. Esse medo também faz com que eu tenha que me reconciliar. Eu fiquei pensando um pouco se também o medo de ser eliminado, né, faz com que exista essa transfiguração, não sei. Muito bem, exatamente. Veja só, os gregos, né, eles, na interpretação do Nietzsche, eles teriam tido essa sabedoria de justamente perceber que o dionisíaco ia exterminar com tudo. Da mesma forma como ele achava, como Nietzsche achava, que a revolução comunista ia acabar com tudo. Então, Apolo tem um pavor, porque o Apolo é o deus do Estado, é o deus da civilização, né? Então, ele tem esse temor, né? Porque o Dionísio é o contrário dele mesmo. Mas os gregos percebem, né, que é impossível deter a vaga dionisíaca, né?
E o próprio Nietzsche ele fala a revolução é inevitável. A revolução vai acontecer, né? O que nós temos que fazer é dirigir ela para um curso, para uma direção que seja compatível com a continuidade da civilização, né? Então, os gregos teriam tido essa sabedoria de perceber que era impossível reprimir o dionisíaco e que, portanto, a única saída era fazer o pacto, né? O pacto de Apolo e Dionísio, que não aconteceu nos outros lugares, nos outros povos. E esse pacto ele exige justamente que Dionísio deponha as armas aniquiladoras, né, segundo as palavras do Nietzsche, mas, ao mesmo tempo, Nietzsche não diz o que o Dionísio ganha em troca, né? E o que eu suponho que o Dionísio ganha em troca é justamente essa absorção, né, das camadas populares na própria sociedade grega. Ou seja, no fundo, a Grécia ela vai se tornando, no decorrer da sua história, cada vez mais bárbara. Ou seja, cada vez ela vai se distanciando daquele núcleo inicial, totalmente apolíneo. Ela vai se tornando dionisíaca também, e ela vai se tornando bárbara. Ela vai deixando de ser grega e absorvendo elementos externos, né? Que não eram tão externos porque são dos escravos mesmo, né? Então, mas aí havendo a possibilidade de desenvolvimento também, né? Sim, justamente. A única possibilidade de desenvolvimento era essa, né? Então, essa teria sido a sabedoria dos gregos, né? Essa capacidade de transformar, de transfigurar a energia dionisíaca, que originalmente é uma energia destrutiva, em algo que é em arte, né? Em arte em ser uma força transfiguradora da sociedade que transforma essa sociedade sem destruí-la, né? E é isso que ele está propondo, né? No final das contas, é isso. A arte wagneriana ela pode servir como essa forma de transfiguração da energia revolucionária. E não vamos esquecer, né, que o Wagner, como eu já disse, ele era, em 49, ele era um revolucionário, estava envolvido mesmo nos movimentos anarquistas e socialistas, e que a tetralogia do Anel do Nibelungo ele é uma obra cujo objetivo, segundo o próprio Wagner, é apresentar o tema da revolução. Apresentar o tema da revolução. Isso é dito pelo próprio Wagner, né? Então, ele fica depois desesperançado lá na frente, em 71, como você disse? Essa força de revolução, ele perde, assim. Ele fala, isso não tem mais jeito. Eu fiquei pensando se hoje o risco que a gente corre de chegar no momento e ficar assim. Fala, esse mundo não tem mais jeito. Né? Justo. É o schopenhauerianismo, né? Quer dizer, não existe progresso, não existe... sempre vai ser a mesma coisa. Sempre o mundo é mau mesmo, o mundo é assim, é uma tragédia. A única saída é a ascese, é a renúncia ao mundo, né? É o reconhecimento de que o mundo é horrível mesmo, e que a única coisa a fazer é a negação da vontade e virar uma seta hindu, né? E não tem esse negócio de revolução, de transformação, isso nunca vai acontecer. Então, o Wagner estava nessa. Inclusive, o Wagner, na inauguração, na primeira edição do Festival de Bayreuth, né, ele pede ao Nietzsche que escreva um texto, né, e que vai ser a quarta consideração extemporânea do Nietzsche, que se chama Wagner em Bayreuth. E o Nietzsche fala de todas essas coisas, o Wagner ficou chocado. Assim,
porque ele traz à tona novamente uma porção de coisas que o Wagner já queria distância, né? Porque justamente nessa época ele já era um cara que tinha um trânsito muito grande, né? Com as cabeças coroadas da Europa, então ele já tinha se afastado totalmente desses arroubos juvenis, né? Então, não tinha mais nada para ele disso daí, né? E o Nietzsche vem de novo como se ele dissesse, lembra lá de 49, o que tu escreveste lá em 49. Só que o Nietzsche, ele, como eu falei, né, em 49, a Arte e a Revolução do Wagner, ele coloca os dois lados, né, da revolução, o movimento organizado dos trabalhadores e o movimento artístico. O Nietzsche tira o movimento dos trabalhadores e fica só com a arte, como se a revolução artística pudesse, da mesma forma que como aconteceu na Grécia, ela pudesse ser uma força transformadora da sociedade, né? Como se a própria a salvação da sociedade pudesse vir da arte. O que é uma ideia que a gente pode chamar de ingênua, e que, de fato, nós sabemos que é uma coisa que não tem muito fundamento, né? Mas que foi a ideia do Schiller. O Schiller, nas cartas sobre a educação estética da humanidade, o que são as cartas sobre a educação estética da humanidade? Ele está refletindo sobre a Revolução Francesa. E ele diz a Revolução Francesa não tinha como dar certo. O único caminho, só se vai à liberdade através da beleza, diz o Schiller. Só através da arte. A arte é o caminho, não é a revolução. Então, no fundo, o Nietzsche ele recai na fórmula do Schiller. Ele recai no Schiller, né? Ou seja, ele aponta o caminho da estética, da arte, como o caminho de salvação da humanidade, o caminho de salvação da cultura. Márcio, excelente, assim, né? Tudo que tu está trazendo, e como disse o Júlio, né? Seguiríamos aí, dar uma madrugada. Eu quero, antes de finalizar, de fechar, enfim, os agradecimentos. Júlio, tu quer trazer alguma questão a mais, alguma contribuição? A gente já vai fechando. Acho que eu queria recomendar o livro do Márcio para quem se interessa pela cultura do século XIX na Alemanha, do romantismo e as ideias principais do início do jovem Nietzsche. O livro do Márcio é brilhante, é muito bom, muito didático, e vale a pena ler como cultura, como instrumentalização de conhecimento. É um texto muito bem escrito. Então, eu queria recomendar a leitura do livro. Assim, tem o site aqui onde pode comprar. Vale a pena. A gente acrescenta conhecimento e informação sem a menor sombra de dúvida. Então, Márcio, muito obrigado. São 10 anos de um trabalho teu nesse livro, né? Uma série de questões. Então, acho que é um texto que vale a pena a gente ter e ler. Muito obrigado. Eu que agradeço muito mesmo. Só para dizer que quem quiser um exemplar com uma dedicatória, é só falar, é só entrar em contato comigo que eu mando pelo correio também, né? Eu tenho alguns exemplares ainda aqui para... Ótimo, Márcio. A colega também aqui da Comissão Científica, a Gisele Pereira, colocou aqui no chat, né, o site ali da editora FI, com acesso direto ali para a compra do livro também. E, enfim, agradecer a ambos, agradecer, Júlio, obrigado aí pelas considerações, pela brincadeira aí, né, da aproximação com a clínica, também estava pensando, fazendo esse exercício, né? E agradecer, Márcio, sobretudo, assim, a tua presença, teu compartilhamento aqui conosco, de todos esses anos de estudo, de pesquisa, enfim, de aprofundamento, e agradecer a todo mundo que seguiu até aqui, né, nesse encontro entre o lado apolíneo e dionisíaco de todos nós, né, como disse o Júlio, tem um pouco de cada um no outro.
Tá bom? Muito obrigado, gente. E esse vídeo vai para o canal do YouTube do Instituto Bion. Divulguem, acompanhem os eventos tanto pelo Instagram e WBion, quanto o Facebook. Tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigada, Boa Márcia. noite, gente. Obrigada, Muito obrigado. Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito bom. Foi excelente. Sim. A gente fica com vontade de querer mais. É um sentimento de querer mais. Quero mais. Isso Quero aí. livro. Eu quero livro. Isso aí. Tá bom. Obrigada. Bom, gente, até mais então. Muito obrigado, tá? Boa Até noite a mais. todos. Parabéns, Márcio. Obrigado. Muito bom, viu? Onde é que sai aqui?